Boa noite, povo de Deus. Privilégio de estar com vocês mais uma vez. Feliz semana a todos. Hoje vendo rostos que nós não vimos ao longo dos dias aqui, né? Que bom ter vocês aqui. Que Deus continue conduzindo a vida de todos. E que bom saber que mais uma vez nos reunimos como família cristã, família do povo de Deus aqui na terra, para podermos então sentir não só a presença, o cuidado de Deus, mas também para receber as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Desde sexta-feira estamos, né, neste final de semana de oração, encerra hoje, mas volta na próxima sexta-feira. Sexta-feira à noite é a continuidade destes 3 encontros, onde nós estamos aprendendo o que Deus pede de cada um de nós. E a temática deste finalzinho de semana é quem somos. Somos de Deus? Nós vimos na sexta-feira que Deus tinha um propósito, e o propósito continua até hoje, não mudou. Deu uma pequena alteradinha só na questão de tempo e alcançou a cada um de nós hoje. No sábado pela manhã, vimos o cuidado de Deus e Ele tem buscado um povo para compor a sua igreja. Deus quer que nós sejamos templos dele. E hoje à noite você vai perceber que Deus tem mais um propósito e é de forma individual. Não pode ser coletivo, ainda que tenha esta conotação, mas é individual. E eu julgo ser destas 3 primeiras mensagens, talvez esta a mais pesada. As outras eram um convite. Esta é uma forma de alerta de Deus. E Deus quer fazer uma pergunta. Você é de Deus? Você é de Deus? Responda depois. Continue respondendo durante a sua vida. A cada uma dos nossos encontros, nós também tivemos um motivo especial de oração. No primeiro encontro, nós oramos para que Deus nos desse fé, ou aumentasse a nossa fé. E eu dizia que nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo e ainda viveremos, dias piores do que os que nós estamos vivendo, há uma pergunta, né? Porventura encontrará fé na terra? E eu dizia na oração que Deus precisa ou aumentar aqueles que já têm fé, ou dar para aqueles que precisam ter fé. E ontem nós oramos por conhecimento, por sabedoria. E hoje, por coragem. Coragem. E eu queria te levar ao texto da nossa oração de hoje. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14. E há algo fantástico no capítulo 14. O versículo 6 diz: e outro anjo voando pelo meio do céu, tendo... O que ele tinha? O que este anjo tinha? O que o anjo tinha? O que ele tinha? Ele tinha o evangelho eterno. Para fazer o quê? O que se faz com o evangelho eterno? Para proclamar, para pregar. Para quem? Para todos. Todos. Olha lá, para todos aqueles que se assentam sobre a terra. E aí fala, a cada nação, tribo, língua e povo. E a mensagem é clara, temam a Deus e deem glória. Deus tem como propósito aqui para esta terra, para aqueles que têm fé e para aqueles que têm conhecimento, foi o que nós oramos, Ele tem uma missão. E é sobre isso que nós precisamos orar hoje, para que Deus coloque no nosso coração coragem, ousadia para pregarmos. O pastor Alejandro Bulhon tem um sermão bem interessante, e uma fala deste sermão, ele diz o seguinte, que a vida do cristão precisa ser baseada em 3 aspectos. Primeiro, ele precisa orar. E nós precisamos ter fé para orarmos. Ele precisa conhecer a palavra de Deus. E nós temos conhecimento. Só que não basta apenas orar e conhecer. Precisa evangelizar, precisa pregar, precisa ir levar para os outros o que a gente crê e o que a gente conhece. Então hoje eu quero orar por você, para que você
saia daqui com o desejo de ser um missionário. No céu não vai haver ninguém que não tenha uma coroa. Ninguém. E a coroa tem que ver com a salvação. Mas em cada uma das coroas haverão o quê? Estrelas. E você precisa ter pelo menos uma. Isso me faz pensar e sentir que lá no céu só vai estar quem aqui na terra levar alguém aos pés de Jesus. Então eu não sei, eu não conheço a tua história, mas se você não levou ninguém ainda, você precisa levar. E se você já levou alguém ou alguns, tem outros precisando serem levados também. E eu quero orar para que Deus coloque no teu coração agora. Nós vamos ouvir a mensagenzinha lá, o sonzinho, o fundinho musical. Eu quero que Deus coloque no teu coração agora o desejo de sair daqui um missionário, uma missionária. Porque o verso que nós lemos do capítulo 14 do Apocalipse, o anjo ali não tem nada a ver com um ser celestial. O anjo ali, a palavra grega é a palavra angelos, que significa mensageiro. Deus tem aqui na terra um mensageiro, uma mensageira, que precisa levar esta mensagem, que é o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que conduz a Cristo que salva. Que conduz a Cristo que salva. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, para que você possa se levantar hoje daqui e sair daqui hoje com esse desejo. E que Deus coloque pessoas ao seu redor. Pessoas carentes desta mensagem, carentes deste Evangelho, carentes deste Jesus que salva. E que você tenha coragem, ousadia, para poder falar do amor de Deus e do plano da salvação. Ore comigo, Pai bondoso. Tanto aqui na igreja de Taunton, como também assistindo pela internet neste momento, filhos, filhas do Senhor, precisam receber do Senhor um pouco mais de coragem, um pouco mais de ousadia, do que apenas dizerem que são conhecedores da Tua Palavra, que são adventistas do sétimo dia, ou que amam o Senhor Jesus. Precisam mais do que isso. Precisam se levantar, ó Deus, como verdadeiros mensageiros do Senhor. Talvez neste momento eu esteja orando por alguém que ainda não é um adventista do sétimo dia, mas que tem entendido que o Senhor está chamando para ser um filho, uma filha obediente à Tua voz e à Tua palavra. Coloca a mão na vida deste filho, desta filha, para que, mesmo ainda que não seja membro da igreja, que ele se levante para levar essa mensagem de salvação, porque se aqui está, ou se está assistindo, é porque tem um plano de viver uma vida com o Senhor. Pai bondoso, aos Teus filhos que já foram batizados, vivem no cenário da Tua igreja, dê a eles ousadia, para que eles possam cumprir a mensagem do Apocalipse capítulo 14, Senhor. Que possam ser estes mensageiros que estão dotados, capacitados por este Evangelho eterno, Evangelho que precisa ser pregado a toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação. E isto inclui os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas com quem nós negociamos, comercializamos, compramos, vendemos, fazemos serviços ou recebemos prestações de serviços. Senhor, ajuda-nos a sermos ousados, a levar a mensagem da salvação para aqueles que estão caídos na sarjeta, envoltos, ó Deus, das coisas escuras deste mundo. Ajuda também, Senhor, a levarmos a mensagem para aqueles que estão vivendo os prazeres desta terra ou desfrutando os bons benefícios que este mundo contém. Ajuda-nos, ó Pai, a levar a mensagem sem distinção e assim as pessoas possam conhecer a salvação através de Cristo Jesus. Que a Tua palavra, ó Pai, encontre lugar seguro na vida dessas pessoas, mas que hoje, aqui, os Teus filhos possam ouvir o Teu ide e saber que o Senhor estará com cada um deles. Abençoa o Teu povo, Senhor. Te pedimos
coragem. Coragem para levar a mensagem da salvação. Coragem para viver a mensagem da salvação. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Lá no capítulo 3, nós encontramos uma pergunta. E esta pergunta ela é interessante. Bem interessante. Verso 9 diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. O que Deus perguntou? Onde estás? Me ajudem aí, irmãos. Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sabia, né? Deus sempre sabe de tudo, né? Ele sabia onde Adão estava. Por que Deus perguntou? Por que Deus pergunta? Adão, onde estás? Você já ouviu a mensagem, a pergunta de Deus hoje? Onde você está? Sim ou não? Eu disse a vocês que esta mensagem talvez seja a mensagem mais dura das três, mas eu quero te levar a pensar nesta pergunta de Deus, porque Ele continua perguntando até hoje para filhos e filhas que estão escondidos de Deus. Às vezes estão escondidos por trás de uma boa capa, quem sabe uma boa capa de fariseu, às vezes por trás de um belo terno e gravata, às vezes está escondido por uma vida sobrecarregada das atividades deste mundo, e aqui na América é fácil isso, né? A gente tem que trabalhar muito aqui, né? Para poder viver aqui no cenário da América, e aí às vezes a gente pode dizer o seguinte: estamos cansados, hoje não podemos ir à igreja, hoje não estamos dispostos para viver o cenário de Deus. Eu não sei o porquê, mas Deus certamente nesta noite está fazendo essa pergunta. Cadê você? Cadê você? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta encantador. O profeta Ezequiel é o profeta do cativeiro. Deus levanta o profeta Ezequiel lá no cenário da Babilônia, onde o seu povo está cativo. E ali, então, Deus usa o profeta Ezequiel como seu porta-voz. E através deste homem, Deus fala àqueles que precisavam ainda entender que Deus não havia desistido daquele povo. O capítulo 22 é onde nós vamos gastar bastante hoje tempo estudando. Você vai perceber que há alguns detalhes interessantes ali no capítulo 22. No livro História da Redenção, na página 39, falando sobre a pergunta de Deus, onde estás? A mensageira de Deus diz assim: esta pergunta foi formulada pelo Senhor Deus, não porque ele necessitasse de informação, mas para fixar a responsabilidade daquele que precisava reconhecer a sua condição, reconhecer a sua culpa. Deus, desde então, tem buscado seus filhos ao longo do tempo. E a pergunta tem sido a mesma. Onde é que você está? O que é que você está fazendo? E esta busca do desejo de Deus para os seus filhos chega de forma especial aqui no capítulo 22 do profeta Ezequiel. Versículo 30 do capítulo 22 mostra e revela esta busca do Senhor. Me ajudem aí. Olha só o que o verso 30 está dizendo. Busquei entre eles quantos? Um homem que fizesse o quê? Que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas, o que Deus disse? Deus disse que não encontrou ninguém.
Deus estava buscando entre o seu povo alguém que fizesse aquilo que ele dissera que podia ser feito. Mas ele não encontrou ninguém. O interessante é que neste cenário aqui, que Deus está, no cenário em que o povo está vivendo no cativeiro babilônico, essa busca incessante de Deus, e infelizmente esta condição de não encontrar, não é restrita somente ao Gênesis e ao profeta Ezequiel. Nós encontramos isto no cenário bíblico. Marque aí o capítulo 22, eu vou marcar aqui a minha Bíblia também. Marque aí porque nós vamos voltar, como eu disse para vocês, este é o capítulo que nós vamos mais usar nesta noite. E vá comigo agora até um outro livro, o livro do profeta Jeremias. Um pouquinho antes, você vai encontrar aí o livro do profeta Jeremias. Lá no capítulo 5, tem algo interessante da parte de Deus. Jeremias, capítulo 5, versículos 1, 4 e 5, revela algo interessante para a gente. Jeremias 5, versículos 1, 4 e 5, o texto bíblico diz assim: deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Versos 4 e 5. Mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e fizeram o quê? Romperam as algemas. O profeta Jeremias também saiu, por ordem de Deus, a procurar no cenário do povo de Deus alguém que pudesse responder o pedido de Deus. E Jeremias é interessante que no cenário dos versos 4 e 5, ele não foi aos pobres, mas ele foi aos nobres. Porque na cabeça dele ele disse assim, bom, estes são favorecidos, estes são especiais, certamente há alguém que busca o direito do seu Deus. Qual foi a decepção dele ao não encontrar ninguém? Jeremias não foi aos pobres, porque talvez devido ao sofrimento, opressão e distanciamento daquilo que de fato era importante na época, talvez a falta de instrução, ele imaginou que entre aqueles que eram carregados dos recursos e dos conhecimentos, ele pudesse encontrar alguém. Mas Jeremias não encontrou. Capítulo 51 do profeta Isaías. Volte um pouquinho mais, por favor. Aí você vai encontrar o capítulo 51 do profeta Isaías. E o versículo 18 de Isaías 51 diz assim para a gente: de todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum fez o quê? Nenhum a tomou pela mão. Isaías também apresenta o mesmo dilema dos profetas anteriores, tanto Ezequiel quanto Jeremias. Uma busca fracassada, não havia ninguém para guiar e conduzir Jerusalém. Não havia ninguém para poder conduzir os trabalhos de Deus. A batalha havia eliminado seus filhos e ela agora se encontrava sozinha no exílio. Temos também na Bíblia a tão conhecida conversa entre Deus e Abraão. Deus chega para Abraão e diz o seguinte: vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão fala? Senhor, não destrói não. Vou destruir sim, a maldade deles já chegou ao limite. Senhor, não destrói não. E o capítulo 18 do Gênesis, vá comigo até o capítulo 18 agora. Gênesis capítulo 18, o versículo 22. Representa algo bem interessante para a gente. O verso 22 diz assim: aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Senhor, se encontrares 50 justos, vai destruir os justos com os ímpios? O Senhor não é um Deus que faça isso. E Deus disse, não destruirei. E se for 40? E se for 20? E por fim ele disse, se o Senhor encontrar 10,
E nós conhecemos a história. Depois de retirar na condição que estavam Ló e suas filhas, o fogo destruiu não somente Sodoma, mas também Gomorra e também as outras 2 cidades que estavam ali ao redor. A pergunta que nos vem diante da necessidade apresentada pelo profeta Ezequiel é: o que é que estava acontecendo com o povo de Deus? Será que o cativeiro havia neutralizado totalmente a condição daquele povo? Eu quero te conduzir novamente ao capítulo 22 do profeta Ezequiel. Volte comigo. Você marcou aí a sua Bíblia? Está fácil. Leia comigo, por favor. Vamos ver qual era o problema daquele povo. Vamos ver o que é que Deus estava querendo fazer que fosse conhecido ao seu povo. Ezequiel, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz assim: a palavra do Senhor, é Ezequiel quem está dizendo, e lhe disse, veio a mim dizendo: filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações. Essa era a condição de Jerusalém. Uma cidade sanguinária. E Deus fala então para Ezequiel: agora você vai até eles e mostra tudo o que eles estão fazendo de errado. Quando nós vamos ao mercado e não queremos esquecer de nenhum item, o que é que a gente faz? A gente faz uma lista, né? E eu tenho ido muito aos mercados ultimamente. E vai um, BJ, o outro é o Walmart, e qual é o outro? Aldi. E eu tenho andado por esses mercados por aí, juntamente com meu amigo Moisés. E de vez em quando chega uma lista lá para ele, que é para ele não esquecer dos itens. O Moisés tem uma qualidade interessante. Ele, além dos itens, o que ele faz? Ele acrescenta outras coisas pela alegria, para poder completar a alegria da casa. Mas imaginem vocês que se vocês fossem receber aqui 3 famílias da igreja, e agora então convidassem essas famílias, marcasse tudo certinho, e na sexta-feira ali bem próximo do pôr do sol, você já estivesse chegando em casa e o pôr do sol já chegando, e agora você prepara todas as outras coisas, organiza todos os itens, e aí percebe que faltou um ingrediente principal. Qual é o ingrediente principal para um almoço? Feijão. Eu amo feijão. Mas o feijão não é o principal. Qual o outro ingrediente? Sal. Sal. O sal. Vocês já imaginaram comer feijão sem sal? Arroz sem sal? Salada sem sal até que vai. É bom. Mas arroz e feijão sem sal, não dá. A minha mãezinha tinha um costume, e que entre eu e a minha filha fica muito fácil a gente lembrar e sorrir um para o outro. Quando a gente põe a comida na boca e a gente pergunta, tá bom de sal? Era o costume da minha mãe. Todas as vezes que a gente ia comer, ela perguntava se estava bom de sal. Já imaginou faltar o sal? Para não esquecer de um item tão simples, tão barato, tão comum, o que a gente tem que fazer? Colocar na lista. E, queridos, foi justamente isso que Deus fez. Deus lista para o profeta cada um dos itens para que a gente não esquecesse de nenhum. Deus diz claramente: faça a eles, Ezequiel, conhecer os caminhos errados que eles estão trilhando. Deus chama isso de abominação. A rebelião do povo de Israel e as abominações que eles estavam praticando causou neles um tremendo esquecimento daquilo que realmente importava. E o finalzinho do verso 12 diz isto claramente para a gente. Diz que o povo havia se esquecido de Deus. Esquecido de Deus. A apostasia da nação que tivera sido eleita por Deus, que era a nação
que Deus chamava de povo de propriedade peculiar. A menina dos olhos de Deus, com quem Deus havia tratado com muito amor, com tanto carinho. E a Bíblia, assim, é exagerada nos limites que Deus coloca para poder cuidar. Deus compara o povo de Israel com uma vinha em que ele aduba, afofa a terra, prepara, cuida de todos os cuidadinhos para que ela produzisse o quê? Uvas saborosas, uvas boas. Mas quando Deus, entre aspas, provava as uvas que ela produzia, quais eram os sabores? Amargos, cruéis, ruins. Deus dizia que ela se tornara uma vinha má. A apostasia da nação eleita foi, então, a condição para sua própria ruína. Na lista das abominações, havia um motivo principal pelo qual a apostasia havia se instalado. Aquele povo havia se esquecido de Deus e automaticamente haviam se esquecido dos mandamentos de Deus. Vão comigo. Ezequiel, capítulo 22. Olha só, me ajuda a identificar os mandamentos de Deus. Capítulo 22 e o verso 3. Me ajudem aí, vocês identifiquem comigo qual era o mandamento. Assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue. Verso 3, derrama sangue no meio de si, para que venha a seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você percebe que no versículo 3, nós encontramos a quebra do primeiro e do segundo mandamento de Deus. Vocês recordam quais eram os primeiro e segundo mandamento de Deus? Qual era o primeiro mandamento de Deus e o segundo? Me ajudem? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O povo estava vivendo na idolatria, havia abandonado o cuidado e a presença de Deus. Vamos para o versículo 5 agora comigo, por favor. Tanto as que estão perto como as que estão longe, diz o texto, zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Deus era zombado. Onde quer que o povo passava, eles perguntavam: cadê o seu Deus? Era costume comum daquele povo, naquela época, quando se vencia uma nação, se levava também tudo aquilo que representava o seu Deus. E agora denotava aqui: o Deus daquele povo era menor ou inferior do que o Deus daquele povo que ganhava. E tudo aquilo que pertencia ou representava aquele Deus, agora era levado para o altar ou para o ambiente onde o Deus daquele povo que venceu ficava. Então, quando o povo de Israel passava, as pessoas zombavam do povo e de imediato também zombavam do nome de Deus. Eles, de fato, infamaram o nome de Deus. E aqui há uma clara quebra do terceiro mandamento de Deus, que diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos aos versículos 8 e versículos 26. 8 e 26, por favor. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou, o que é que diz aí? Os meus sábados. Verso 26 agora, por favor. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio dele. Aquele povo tratava o sábado como se fosse coisa comum. Não sei se você é conhecedor do sábado bíblico. Tanto você que está aqui como você que assiste pela internet. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus deixou claro que ele tinha um dia. E em nenhum momento a Bíblia apresenta uma mudança deste dia. Em nenhum momento ele deu liberdade para que escolhêssemos
não guardar o sábado como dia santo ou substituí-lo. Então, tanto aqueles que não guardam o sábado ou que substituíram o sábado por um outro dia, estão praticando coisas distantes do propósito de Deus. Ele usa aqui claramente uma expressão aqui. Ele diz aqui no versículo 26, não respeitam os meus sábados e assim eu sou profanado no meio deles. Aqui neste contexto dos versos 8 e 26, vemos claramente que o povo, a nação de Deus, que havia recebido as leis de Deus, estavam profanando o quarto mandamento. O que diz mesmo o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É isso mesmo, Isaac. Parabéns. É isso mesmo. O sábado não é nosso. Deus não pediu nossa opinião. É dele. E ele disse que nós deveríamos santificar este dia. E no cenário em que a Bíblia apresenta para nós, do Gênesis ao Apocalipse, o sábado representa claramente um chamado à santidade que o Senhor faz para nós. E o povo de Israel, que eram os representantes de Deus, que deveria ser luz para as nações, agora estavam como os pagãos, transgredindo o sábado. E aí então vem a listinha do Senhor. 4 itens já foram apresentados. E a próxima listinha, então, é no verso 7 do capítulo 22, que nós vemos. Em seu meio, desprezam o quê? O pai e a mãe. Praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. E nós vemos aqui uma clara quebra do 5º mandamento, que diz o quê? Honra teu pai, só o pai, e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o único mandamento com promessa. O único mandamento com promessa. A Bíblia não dá escusa, não dá espaço para desonrarmos o pai e a mãe. Não dá espaço. Cabe ao filho, em qualquer situação e condição, honrar o quê? O pai e a mãe. O filho só pode deixar de honrar o pai e a mãe quando estes se opuserem contra Deus. Do contrário, precisamos honrar nossos pais, a mãezinha e o paizinho. O povo não estavam honrando o pai e a mãe. A Bíblia diz claramente, vocês desprezam o pai e a mãe. E a listinha do Senhor segue, agora dizendo da condição do povo que estava ali cativeiro, no cativeiro babilônico. Vem então agora o versículo 3, para nós lermos mais uma vez este verso. E ele diz o seguinte, e diga assim, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si. Quem derrama sangue faz o quê? Mata. E aqui nós vemos uma clara quebra do 6º mandamento de Deus, que é bem curtinho a expressão, mas que diz o quê? Não matarás. E o povo estava vivendo no cenário em que o assassinato era comum entre eles. E aí vem então os 2 versos, o versículo 10 e 11, que diz assim, em seu meio, homens têm relações com a mulher do seu próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. E o 6º item da listinha de Deus aqui, nós vemos uma clara expressão da imoralidade sexual. E eles estavam quebrando, então, o 7º mandamento, que dizia o quê? Não adulterarás. E aí nós vamos ao versículo
12, que diz assim para a gente: em seu meio, me ajudem aí, aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão, mas de mim você esqueceu, diz o Senhor Deus. O povo estava causando de forma bem clara aqui exploração através da extorsão. E nós vemos aqui a quebra do 8º mandamento, que diz o quê? Não furtarás. E aí vamos para o versículo 9, que diz assim para a gente: em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. O povo estava caluniando um ao outro, com o propósito de matá-los. E nós vemos aqui uma clara quebra do 9º mandamento, que diz o quê? Não dirás falso testemunho. E por fim, os versículos 11 e 25 ajudam a gente a entender um pouquinho mais. Um comete abominação com uma mulher do seu próximo. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. Outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. E o verso 25 diz assim: há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram e se apossam de seus tesouros e coisas preciosas, multiplicando assim as viúvas no seu meio. Ao cobiçar o bem do outro, eles não estavam preocupados em retirar a vida dos mesmos. E nós vemos aqui então uma quebra do 10º e último mandamento da lei de Deus, que diz: não cobiçarás. A nação de Israel, o povo de Deus, estava, de fato, vivendo um descaso para com a lei de Deus. E este descaso fez da casa de Israel uma escória entre as nações. O versículo 18 é assustador, ele diz assim: filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata, do metal precioso, daquilo que Deus poderia usar. O povo de Israel estava vivendo desta forma. A lei, a norma de conduta, era como uma proteção para o povo, mas eles estavam desprezando o significado disso. Era o povo escolhido. Não podemos esquecer, era a nação predileta, escolhidos para fazer a diferença como o povo da aliança do Senhor. Mas os seus líderes eram os primeiros a transgredir a lei e a profanar as coisas santas, diz o verso 26. Entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, não faziam mais diferença. E assim o Senhor estava sendo profanado no meio deles. Eram todos, o verso 27 diz assim: eram todos como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. E o 27 dizia assim: prediziam mentiras, afirmando que o Senhor havia dito, sem que o Senhor nunca havia falado. Quão longe estavam do ideal de Deus. E a pergunta é: estamos longe desta realidade? A Igreja de Deus tem sido alvo de duros ataques por líderes religiosos, que, arrastando bandeiras de falsas doutrinas, têm lançado por terra o assim diz o Senhor e têm vivido na prática da extorsão. Andam roubando, assim como diz o verso 29 do capítulo 22, e têm criado uma distorção, uma imagem distorcida acerca da verdadeira piedade cristã. Recentemente nós fomos feridos no Brasil por uma situação como esta.
um grande e bom líder, se tornou não como inimigo, mas carregando a bandeira de uma doutrina distorcida. O indivíduo que era um líder de igrejas, um pastor de igrejas, hoje ele tem as suas próprias igrejas. O apóstolo Pedro, sabedor de tudo isso, o Espírito Santo o inspirou e advertiu, trazendo uma informação sobre estes falsos mestres. Em 2 Pedro, capítulo 2, os versículos 2 e 3, eu leio para vocês, e diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Não dorme. Deus é justo o suficiente para preparar as suas ações dentro deste cenário. O Evangelho de Cristo é pregado com um terrível engano de que, debaixo da graça, estamos livres para ignorar as ordens e o mandamento de Deus. Quantos ambientes religiosos hoje, carregando a bandeira da graça, têm de fato vivido um cenário contrário às ordens de Deus. Carregando a bandeira da graça de Deus, trazem consigo uma mensagem de que não precisam mais se preocupar com as regras de Deus. Não precisam se preocupar com a lei de Deus. E a palavra de Deus diz claramente que esta lei é santa, ela é justa e ela é boa. Paulo diz isto no livro de Romanos. Quando nós olhamos para o cenário de Ezequiel, capítulo 22, nós vemos um claro desacordo com o propósito de Deus. A ruína que foi levada ao povo escolhido de Deus, ao viverem na desobediência, ao se afastarem do plano de Deus, do ideal de Deus, do propósito de Deus, da missão que Deus tem. Jesus mesmo deixou bem claro que na sua vida aqui na terra, ele tinha um objetivo bem claro e nunca foi o objetivo de revogar a lei, mas cumpri-la. Mateus capítulo 5, verso 17 diz isto: não penseis vós que vim mudar a lei ou os profetas. Eu não vim mudar, mas vim dar um perfeito sentido. Eu vim cumprir. E lá em Isaías capítulo 42, o verso 21, diz que longe de abolir, Deus fez a sua lei e o propósito dele era fazê-la gloriosa, engrandecer a lei. A lei, sim, que lembra o fim da escravidão do povo de Deus. Êxodo 20, verso 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Era este povo que Deus havia libertado. E é a mesma lei que o apóstolo Tiago depois escreve e a chama de lei da liberdade. E depois ele diz que é por esta lei que todos nós seremos julgados. E ele afirma categoricamente em Tiago capítulo 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para Deus, literalmente, é tudo ou nada. Ou nós estamos com o coração nas mãos de Deus, ou é como se nós não estivéssemos com Ele. Cristo dizia, ou está comigo, ou é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Espalha. A maravilhosa graça de Jesus nos liberta do pecado. É a mesma que nos habilita a obedecer os seus mandamentos por amor a Ele. Pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, diz 1 João 3, verso 9. E o que é pecado? 1 João 3, 4 diz o quê? É a transgressão da lei de Deus. Quando nós nos entregamos de forma íntegra e sincera a Jesus,
Ele não somente perdoa os nossos pecados, além disso, olha para nós com um olhar de compaixão e nos dá a seguinte ordem: vai e não peques mais. Ao contrário do que a maioria tem pregado nos púlpitos, com o fim de ajuntar multidões e arrecadar milhões, o Evangelho de Cristo é aquele que escandaliza as multidões. Nós vemos isto lá no Evangelho de João. Vamos ver isso? João capítulo 6, vá comigo, por favor. João capítulo 6. Versículo 61 e o versículo 66. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? E o verso 66 diz: diante disto, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Fizeram o quê? Abandonaram e já não estavam mais com ele. Queridos, nós temos um evangelho, uma mensagem para viver e pregar. Uma mensagem, sim, que fala do juízo de Deus. Um juízo que enxerga cada escolha detalhadamente. E há uma mensagem para nós. Mateus 7:22 diz: eis que está à porta, ou às portas, o grande dia do Senhor. E muitos naquele dia hão de reivindicar o seu lugar no reino dos céus por causa de suas boas obras. Mas Jesus deixa bem claro que nem todo crente vai poder entrar no reino dos céus. Entrará lá somente aqueles que fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7 e o versículo 21. Precisamos criar em nós resistência para não compactuarmos da triste situação de Israel. Que pela graça de Jesus sejamos aquele um homem ou uma mulher fiel a quem Deus tem procurado no meio do seu povo. Lá naqueles dias, ele não encontrou. Que a nossa vida seja uma declaração da verdade e também uma prova do amor para com Deus. E o próprio João disse claramente que foi ele que nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. 1 João, capítulo 4, verso 19. Eu quero terminar a mensagem de hoje com um último texto. Quero te levar, você já está aí no Evangelho de João, vá comigo até o capítulo 4. Tem um verso que eu preciso ler com vocês. E na continuidade poderemos ler mais alguns juntos com este aqui. Versículo 23 diz assim: mas vem a hora. Mas vem a hora. E o que está separado aí? Mas vem a hora. E o que diz aí? Me ajudem aí, verso 23 do capítulo 4. Mas vem a hora. E ela já chegou. Já chegou quando? Agora. Já chegou quando? Hoje. Hoje. E o verso bíblico diz para a gente: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque são estes que o Pai tem perguntado: onde estás? Aonde é que você está? Semelhante aos dias de Ezequiel, Isaías, Jeremias e Abraão, hoje Deus tem realizado uma busca. Ele tem procurado por filhos e filhas que estão dispostos a reconstruir a muralha, que estão dispostos a repararem as brechas, que estão dispostos a viverem como filhos e filhas fiéis, dispostos a viverem aqui na terra como seus representantes
Ele busca adoradores verdadeiros, adoradores que não estão preocupados com os detalhes temporais, que estão focados no maior prêmio, que é a salvação. Que quando nós ouvirmos a voz de Deus dizendo: onde estás? Que saiamos ao encontro dele dizendo que nós somos pecadores, mas aceitamos o seu convite de graça e de salvação. Que saiamos reconhecendo nossa pequenez e indignidade, mas que aceitamos a morte de Cristo na cruz do Calvário como morte e oferta redentora. A morte de alguém que morreu por mim. Que saiamos e digamos: Pai, se o Senhor procura verdadeiros adoradores, o Senhor pode ficar tranquilo, porque já encontrastes. Eu estou aqui, estou à disposição para viver o cenário. Que nesta noite seja esta a tua decisão. Que nesta noite seja esta a tua oração de entrega. Que nesta noite você se levante diferentemente do povo de Israel para viver o cenário de Deus. Que quando o Senhor mandar alguém buscar pelos fiéis na terra, ele possa encontrar você em pé, pronto, fazendo a obra que o Senhor pediu para que fizesse. Por isso, você precisa de fé, você precisa de conhecimento e você precisa de coragem. Coragem. Talvez eu esteja falando neste momento por alguém que ainda não é um adventista do sétimo dia. Deus está chamando você para ser um adventista do sétimo dia. Não tenho nenhum medo, nenhuma dúvida de que Deus tem um povo aqui nesta terra com esta mensagem de Apocalipse capítulo 14 para pregar. E este povo é o povo adventista do sétimo dia. Mas o povo adventista do sétimo dia que se levantou nesta terra para viver uma vida como verdadeiro adorador. O povo que, diante dos desafios, se mantém firmes. O povo que, ainda que tenha caído, tenha coragem de levantar e dizer para Deus: me levante, Senhor, me conduza, me restaure, como fizeste com Davi. Deus está chamando homens e mulheres para serem os seus reparadores de brecha, para viverem na contramão deste mundo, para viverem diferente de como o mundo está vivendo lá fora, para poder honrar os seus mandamentos e viver aceitando a Cristo a cada dia, todos os dias, até o último dia. Que nesta busca dos verdadeiros adoradores, que nesta noite você, pela tua decisão, possa dizer para Deus: o Senhor já encontrou mais um. O Senhor já encontrou mais uma. E assim o céu vai aumentando o seu povo. E o propósito de Deus vai se cumprindo na vida daqueles que desejam ser salvos. Você vai ouvir uma canção agora. Enquanto o nosso irmão estiver cantando, fala com Deus. Fala da tua experiência com Deus. Talvez eu esteja falando neste momento com alguém que, a exemplo do povo lá dos dias de Ezequiel, tem falhado com Deus, tem desviado do propósito de Deus. O nosso Deus está te dando mais um dia de vida para que você pudesse ouvi-lo. E ao ouvi-lo, reconhecer a tua pequenez. E ao reconhecer a tua pequenez, arrepender dos teus caminhos e a tomar a direção, na direção correta, na direção da salvação. Ore a Deus, se entregue a Deus. Talvez neste momento também eu esteja falando com alguém que, a exemplo do jovem rico, tem certeza que está guardando todos os mandamentos. Talvez Deus esteja falando com você para você ser mais missionário, para você viver esta fé além do teu coração, além das tuas paredes, e assim viver realmente o plano da salvação. Eu não sei qual é a tua história, eu sei da minha. Enquanto o nosso irmão estiver cantando, pode vir aqui à frente. Enquanto ele estiver cantando, faça a tua oração de entrega. E quando você entender que Deus já pode te receber como entrega, fique em pé, porque depois eu quero orar contigo. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque ao nos trazer aqui nesta noite, o Senhor nos trouxe para fazer-nos uma pergunta: onde estamos? Sabemos que o Senhor sempre esteve onde o Senhor está agora, pronto,
apto, de braços abertos, com plenas condições de receber a cada um de nós na condição que estamos. Obrigado, Senhor, porque quando olhamos para o cenário do Teu cuidado, o Senhor não se importa de ir até onde se encontram os Teus filhos para poder causar bem, transformar, salvar, curar. Quando olhamos para o cenário em que o ser humano acha que não tem mais condições, não tem mais saída, não tem mais solução, o Senhor sempre cria um meio motivado, movido pelo seu amor, para nos dizer que ainda dá tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta noite o Senhor veio para falar para nós, mais uma vez, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de respondermos que nós somos Teus, Senhor. Que nós somos do Senhor. Que nós somos Teus filhos. Nós somos a Tua igreja. Nós somos os Teus adoradores. E os Teus olhos continuem passando na terra. E que o Senhor conserve no nosso coração o desejo de que quando passar por perto de nós, seja identificado mais um filho, mais uma filha do Senhor aqui nesta terra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não mede esforços de ir até o tremendal de lama e retirar os teus filhos e colocá-los firmes sobre a rocha que é Cristo e um louvor de gratidão ao Senhor. Pai bondoso, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua verdade e neste momento de forma especial eu entrego a cada uma das entregas aqui desta noite, Senhor, cada decisão. Eu apresento ao Senhor para que o Senhor registre aí no céu. E assim, ó Pai, cumpra-se o teu querer e a tua vontade na vida de cada filho. Receba estes filhos que precisam, ó Deus, estudar a tua palavra, compreender a tua verdade, fazer parte do teu povo aqui na terra. Aceita-os, ó Pai. Ajuda-os. Também receba os teus filhos que já assumiram este compromisso, mas que por motivos pessoais, talvez por fraquezas, caíram e que agora desejam estar em pé na tua presença, confiados no teu poder, Senhor. Perdoa os pecados do teu povo, Senhor. Estenda a tua mão favorecedora e benfazejas, ó Deus. Atenda e alcança cada um de nós. Conduza-nos, ó Pai, de forma especial para os nossos lares, abençoados, protegidos por Ti, para que cumpramos o pedido de coragem que o Senhor ouviu nesta noite aqui. Abençoe também, ó Pai, esse lanchinho que foi preparado para o nosso momento de confraternização e cuida do Teu povo. Eu rogo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor.